bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 2, Ceará 2. E que resultado horroroso, né, cara? O Vasco não poderia, sob hipótese alguma, não vencer o jogo hoje. Até aprofundei e adiantei algumas casinhas para vocês ontem e hoje no vídeo que eu fiz mais cedo sobre a situação de tabela. O Vasco vencendo hoje, ele ia para a 13ª colocação, a rodada inteira foi positiva, ia abrir pontos da galera da parte de baixo, ia passar dois adversários, ia respirar, porque o Vasco tem uma tabela muito ruim pelos seus próximos 4 jogos. É bem verdade que um dos 4 jogos é um jogo atrasado, mas esse resultado de hoje, de vitória, daria um respiro para o Vasco. E de maneira idiota, o Vasco cede o empate ao Ceará e perde 2 pontos em São Januário. Da mesma forma idiota e tola, o Vasco cedeu o gol de empate para o Ceará ainda no primeiro tempo. O Vasco hoje doou 2 gols à equipe do Ceará. O Vasco voltou a apresentar um erro ou um sintoma que essa equipe apresentou várias e várias vezes no campeonato. Qual é, Dieguinho? É um time que entrega gols idiotas para o adversário e faz uma força colossal para fazer o gol. O Coutinho, para fazer o gol, tem que bater uma falta. E o Vasco, para fazer o segundo gol, é uma falta batida, a defesa corta, o Andrés Gomes domina errado, a bola espirra, ele vai girando em cima do próprio corpo, dá um tapa, ganha do cara na velocidade e acha o passe para trás para o zagueirão Coelho estrear ali e já meter o golzinho dele. Tem que trabalhar a jogada, tem que fazer alguma coisa diferente. O adversário não. Uma bola idiota no primeiro tempo. Robert Renan recua no Léo Jardim, o Léo Jardim dá no Cocão. E o Cocão, de maneira bizonha, com a perna ruim dele, vai devolver a bola, não lembro se foi no Robert Renan ou no Puma. Ele dá a bola fraca. Acho que é o Paulo Baia, né? Ou é o... Não, Galeno é quem faz o gol. O Paulo Baia antecipa, domina, corta o Robert Renan, chuta, o Léo Jardim faz o que dava para fazer, solta a bola ali e o Galeno empata o jogo. Um gol assim, patético. E vou começar a falar um pouquinho da escalação do Fernando Diniz. Eu acho que tem algumas coisas importantes pra gente falar. Só antes, lembrar rapidinho vocês que a Golcase é a nossa parceira do canal Futebolaço. Amanhã encerra algumas promoções bem agressivas da Golcase. Tá? O nosso copo térmico de 470 ml tem várias estampas, você pode personalizar com seu nome, colocar número. Ele tá com uma promoção bem agressiva, tá saindo aí por menos de R$110. Use o meu cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto. Tem o QR Code na tela e o link na descrição, tá? Tem muita estampa legal, dá uma olhadinha lá que com certeza alguma vai te agradar. E as nossas garrafas Fresh, tem essa de 950 ml e também tem a de 650. A de 650 ml, ela tá saindo por R$150 e ainda tá vindo com um brinde da base de silicone. Se você levar a garrafa mais o copo térmico, o desconto aumenta. Bota no carrinho, joga o cupom EGOVASCO, aproveita que essas promoções expiram amanhã. E o cupom tá ativo e tá vindo de brinde à base de silicone, que se você for comprar ela avulsa, ela sai mais ou menos a R$30, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, torcedor do Ceará, tem produtos de vocês também, pode usar o cupom GOVASCO que dá o mesmo desconto, beleza? Dito isso, galera, vamos aí seguir pro jogo e queria falar um pouquinho da escalação. O Fernando Diniz hoje, ele fez algo que é coerente ao trabalho dele. Você pode concordar, pode discordar, mas ele é um cara de privilegiar desempenho. Não interessa se ele vai ter que improvisar, mas se um jogador específico está rendendo melhor que o outro, ainda que não seja da posição, ele oportuniza quem está melhor. Tá? E o Puma entrou bem no jogo do Botafogo e hoje ganhou a oportunidade de ser o titular na vaga do Lucas Piton. Parece que ele não confia muito no Leandrinho, Vitor Luiz então menos ainda, e ele foi ali no Puma Rodrigues. O Puma fez um jogo ok, ele oscilou, ele melhorou bastante no segundo tempo, mas achei um primeiro tempo dele um pouco abaixo. Não fez uma partida que comprometeu, também não fez uma partida boa, foi uma partida média, oscilou, ele teve bons momentos no jogo, mas eu achei ele ali um pouco torto. No primeiro tempo mesmo, 2 bolas chegaram limpas para ele, mas naquela condição de linha de fundo na perna ruim.
Aí ele tentou cruzar de qualquer jeito ali, cruzou mal, até meia altura, a zaga rebateu. Teve até uma que ele meio que deu uma sorte, que ele cruza errado, bate no defensor, volta, ele traz pra perna boa, aí você vê que o cruzamento muda, né? Ele consegue jogar a bola melhor pra dentro da área, a jogada acaba não dando em muita coisa, mas ele tava torto. E aí sobre a escalação ainda, o Robert Renan mostra que ele é um cara realmente diferente, pelo menos com bola no pé. A gente vai ter que observar mais vezes ele na hora de zagueirar. Hoje, por exemplo, o primeiro gol de empate do Ceará, ele entra de primeira no Paulo Baia, o Paulo Baia corta ele, deixa ele de bunda no chão e chuta ali pro Léo Jardim fazer a defesa. É até difícil condenar ele, porque quando tu pega um atacante de frente pro gol armando para bater, é meio que intuitivo, o cara vai chutar e tu entrar de carrinho ou fazer o gesto de movimento de bloqueio. Ele acabou tentando o carrinho ali, o cara cortou ele. Mas com bola no pé, maravilhoso. Hoje, se ele é o segundo volante do Vasco no lugar do Matheus Carvalho, o Vasco tinha rendido mais. Mesmo jogando no torto, eu fiz até uma anotação que não é comum. Normalmente eu anoto mais lances de finalização, mas eu fiz uma observação que aos 46 minutos do primeiro tempo, tem uma bola que ele domina na direita, a jogada está toda travada, o time do Ceará em cima, ele corta e dá uma fatiada na esquerda pro Puma. Nossa, mano, a jogada clareia assim, ó. Tem um lance um pouco antes que o Verratti estava até impedido com 34, ele domina, corta o cara e pifa a bola no Verratti, jogada de meia mesmo, de camisa 10, o Verratti faz a diagonal, vai meio lentão, tenta driblar o goleiro ali, cruza para trás, a zaga corta, mas já estava impedido. Ele é muito técnico, mas ele tem que alinhar essa questão da saída de bola com ser um zagueiro na hora ali do combate. O jogo do Botafogo ele foi muito bem, ganhou todas por cima. Hoje, quero ver mais para formar a minha opinião, mas tecnicamente ele é muito bom, de fato. E outra coisa que eu queria comentar, o Vasco hoje teve uma dificuldade muito grande para construir jogada, para sair de trás, algo esperado. Quando você tem Barros e Matheus Carvalho à frente da área, você tem pegada, mas você não tem criação. O jogo do Botafogo, o Matheus Carvalho fez até um jogo defensivamente excelente, roubou muita bola, bloqueou muito chute, mas ele é aquilo, feijãozinho com arroz, rouba, toca pro lado, rouba, toca pro lado. Quando você vai jogar, por exemplo, contra o Flamengo, no domingo, e o Tietchan vai continuar fora, talvez o Matheus Carvalho faça um jogo melhor, porque o jogo vai exigir mais dele, a transpiração, a marcação, a pegada. Mas quando o jogo ele exige a construção, e ele estava posicionado hoje para ser o segundo volante, não é a dele, cara, não é a dele. E hoje o Ceará deu uma apertada e, usando o jargão popular aí, ele peidou. Ele fez um passe displicente com a perna ruim dele, deu passe fraco, o Paulo Baia antecipou e roubou e acabou saindo o gol do Ceará. E não só pelo lance do gol, em linhas gerais ele até conduzia às vezes uma bola ou outra, mas não tem jeito, cara, é bolinha pro lado. O Nuno, por exemplo, quando volta no intervalo e o Diniz substitui, tira o Cocão, bota o Andrés Gomes na beirada e traz o Nuno para jogar de ponta na vaga traz o Andrés Gomes para jogar de ponta na vaga do Nuno e o Nuno recua para volante. Você vê que o Nuno, ele gera jogo. Ele domina a bola, ele arrasta, ele carrega, ele tenta o drible, ele conduz essa bola, ele arrasta a bola. O Cocão não faz. Eu nem gosto do Nuno jogando de segundo volante, porque o segundo volante não é só a construção, né? Não é só conduzir e arrastar. Você também tem que combater. E na hora que precisa do combate, e até mesmo de posicionar mesmo no campo, acho que o Nuno falha. Ele adianta muito, ele salta a linha de volante e vai bater às vezes lá na primeira linha lá e acaba abrindo buraco. Às vezes na hora também de combater, ele não é um grande marcador. É só se o adversário tiver com um bloquinho bem baixo mesmo e ele focar mais pegar a bola no pé do zagueiro e iniciar. Mas quando o jogo tá um pouco de trocação, não é legal. O jogo do Corinthians, o Diniz tentou fazer isso, o Corinthians comeu o meio de campo do Vasco com farofa, foi muito feio o jogo do Vasco naquele dia. Mas o Vasco tem uma melhora ali no segundo tempo, mas ficou muito claro que o Vasco peca muito quando tenta fazer esse tipo de escalação. Porém, a gente tem que abrir uma discussão aqui que, beleza, não dá para jogar Cocão e Barros em jogos que o Vasco vai ter que propor. Mas aí joga quem?
Pô, por que ele não bota o Paulinho? O Paulinho entrou com 40 hoje, é pouco tempo para falar, o jogo foi até ali os seus 50, 51, teve 11 minutos para jogar, não dá para fazer uma análise legal, mas o que o Paulinho tem apresentado nos treinamentos pro Diniz? Não usar ele muitas vezes e quando ele entra sempre no final. É sinal de que o Paulinho não deve estar treinando, não deve estar desempenhando nos treinos. E nos jogos, ele entra faltando poucos minutos, também não apresenta muita coisa. O Thiago Mendes, que foi contratado, jogador de nome, badalado, né? Grandes clubes na carreira, baita carreira, jogador com altas cifras envolvendo as transações dele durante a sua carreira, mas até aqui não consegue jogar, problema físico, quando joga meio de freio de mão puxado. Com a lesão do Jair e a lesão do Tietchan simultâneo, o Tietchan deve voltar em breve, o Vasco tá à deriva para essa posição. Tá à deriva. Aí vai ter que fazer o quê? Improvisar. É o Nuno, é de repente num jogo específico botar o Robert Renan para jogar de segundo volante, talvez. O Hugo Moura volta daqui a pouquinho. O Hugo Moura tem um trato de bola um pouquinho melhor. De repente pode ser o Hugo e Barros. E o Hugo tentando construir, chutar de média e longa distância, mas não é um cara com a pegada ofensiva nem do Tietchan nem do Jair. Já é melhor que o Matheus Carvalho. Então a gente começou a ter de novo uma posição carente no elenco do Vasco. E ainda sobre o jogo, eu queria falar outra coisa que reflete muito a campanha do Vasco no Brasileiro. O Vasco é um time que tem muita dificuldade de ser o patrão do jogo. Do adversário, ó, você vai ficar com a bundinha na parede, me dá a bola, porque eu vou botar lá debaixo do braço hoje, eu vou te amassar e eu vou construir e vou ser melhor que você. Nesse modelo de jogo, ou nesses jogos, o Vasco sofre, porque ele tem dificuldade de furar a retranca, somado a um outro problema. Qual é o outro problema, Diego? O Vasco é um time que toma muita transição, e o Vasco não é bom em correr para trás. Com um detalhe, o Diniz, às vezes, ele mudou o modelo de jogo dele do primeiro para o segundo tempo. Eu confesso que eu não gosto, tá? O Diniz tem essa mania de tentar fazer superioridade numérica de um lado, empurrar um caminhão de jogador ali e, de repente, trabalhar a jogada, apertou, ele deixa um jogador espetado do outro lado para fazer a troca de corredor. Mas, pelo menos no Vasco, no Fluminense até dava certo. A primeira passagem dele na Série B funcionou num primeiro momento, mas agora eu não tenho visto muito fruto. E qual é o problema de quando ele empilha um monte de jogador de um lado, você fica com o time achatado, muito passezinho curto, sendo que o jogo fica meio manjado também. E acontece às vezes, dependendo de como for a roubada de bola do adversário e como tiver posicionado o time que roubou a bola, quando ele domina, tem um cara espetado do lado oposto aqui e tem uma metida de bola rápida, você pega o time do Vasco correndo para trás e um jogador às vezes até livre, em condição de fazer ali uma fumaça. E o Vasco apresentou esse problema. O Ryan, por exemplo, você quase não viu ele no primeiro tempo, porque o jogo estava todo torto para a esquerda, o Puma caia para o lado. Puma, o Nuno já era do lado, o Coutinho saia do meio para a esquerda, o Ryan, que era para estar dando apoio para o Paulo Henrique, ele ia atrás do Verratti, empilhava todo mundo ali. O Lucas Freitas caía por ali também. Aí o que acontece? As poucas bolas que o Vasco rodava e chegava no Paulo Henrique, o Paulo Henrique estava sozinho. Teve até um lance que ele rouba uma bola, dá no Ryan, o Ryan arrasta, dá nele, ele dá a caneta, aí depois ele tenta o passe para trás, perde. O Vasco tomou um contra-ataque bizonho nesse lance e vê o Paulo Henrique correndo igual um desgraçado. Por quê? Porque não tem companheirinho. Fica ele sozinho, tendo que ir para jogar individual, força o Paulo Henrique, ele tem que correr o tempo todo ali e a jogada acaba muitas das vezes ele tendo que jogar um balão para dentro da área para ver que bicho que dá. Então o Vasco não conseguia criar, até tinha superioridade numérica, mas não conseguia ser efetivo e ao mesmo tempo deixava o Paulo Henrique vendido sozinho e tendo que dar esses sprints malucos para frente e para trás. Os 20 minutos do Vasco foram até bons. O Vasco tem um chute de fora com o Cocão com 6, o Coutinho dribla 2, sofre a falta, bate a falta com 11 e faz o gol. Tá um gol idiota ali no erro do Cocão do Galeano, mas logo na sequência tem um cruzamento do Nuno, Coutinho cabeceia, o goleiro espalma, a bola bate na trave, o Verratti, se tivesse um pouco mais ligado, talvez teria até feito gol. Ele contava que o zagueiro ia chutar e o zagueiro fura.
O zagueirão vai na bola, ele meio que desiste. Aí o zagueiro fura, ele também não se liga muito. A bola acaba correndo, aí vem um outro jogador do Ceará e corta. Daí em diante, o Vasco cai e o Ceará sobe. O Ceará tem chance de fazer o gol. Com 23, o Lucas Freitas trava um lance perigosíssimo. O Cocão toma um bote do Dieguinho numa saída de bola de novo. O Dieguinho toma a bola dele, a bola sobe ao Pedro Raul, dá uma pancada e o Jardim faz a defesa. Depois tem um contra-ataque, essa jogada que eu falei do Ryan com PH e gera ali uma jogada perigosa e o Freitas acaba travando. Aí depois vai ter um cabeceio do Pedro Raul, um cruzamento da direita ali do Dieguinho, e o Vasco toma um sufoco desgraçado dos 41, 44. O primeiro tempo poderia ter acabado já com a virada do Ceará, porque teve essa jogada da cabeçada do Pedro Raul com 41, com 43 o Léo Jardim é obrigado a fazer essa defesa com a bola que o Cocão perde, com 44 o Dieguinho pega um rebote numa falta lateral, tem um chute meio fraco, despretensioso, mas a bola é morrendo no cantinho, o Léo Jardim tem que botar para escanteio, e depois tem um escanteio ali sem perigo. O jogador ali do Ceará tenta dar um chalé ali, mas a jogada acaba em nada e vai para tiro de meta. E acaba o primeiro tempo. E o Vasco no segundo tempo, sai o Cocão, vem o Nuno, o Ceará baixa o bloco e o Vasco cresce, tenta a jogada. O Andrés Gomes entrou bem, pelo menos com iniciativa, às vezes um pouco afoito, toda hora tentando arrastar, de vez em quando tentava botar na frente e não conseguia. Vamos fazer um parêntese aqui também. O Andrés Gomes, ele na carreira dele, 90% dos jogos, 80% dos jogos, ele é ponta direita, ele é aquele cara que joga com o pé certo do lado certo. E, inclusive o lance do gol do Vasco, do Carlos Cuesta, é ele tentando dominar a bola no rebote, do lado direito, ele erra o domínio, a bola corre, e ele já vai girando pela direita e rola. Vocês perceberam que quando ele pegava essa bola do lado esquerdo, ele tentava arrancar e às vezes ele se complicava na condução da bola. Teve um lance até que ele tenta sprintar com o Fernando Sobral, ele perde a passada, o Fernando Sobral dá um totozinho e bota para escanteio. Mas é um cara que tenta, pega a bola, vai para cima. Eu reclamei, inclusive, isso no pós-jogo do Botafogo, que ele meio que foi deixado um pouco de lado. Ele tinha entrado bem contra o Corinthians, ele inclusive dá uma assistência pro gol do Ryan, hoje dá mais uma assistência, então é um jogador que merece mais minutos e ser um jogador mais utilizado. Ele, por exemplo, tem entrado, mesmo que com menos frequência, melhor que o David. E o David sempre tem saído na frente dele. Tá bom? Mas assim, o Vasco fez ali uma fumaça até os 23 e o Vasco entrou no momento do jogo ali que ele caiu. A expulsão do Rodriguinho cai do céu, um lance idiota, um lance completamente idiota, e o Ceará inflama São Januário, faz o time dar mais uma acreditada, o Diniz espaça o time, ele tira o Barros ali, mete o David, vai pro bola búlica, abre o time todo, meu amigo, preciso ganhar esse jogo aí, seja o que Deus quiser. E ele foi premiado, né? Ao pouco tempo depois o Cuesta faz o gol, e eu acho até que ele tinha que ter trancado um pouquinho a casinha, mesmo o Ceará com -1, o Vasco tinha que estar um pouco mais tranquilo. O Vasco fez 2-1 e o time continuava atacando igual índio, sem necessidade. Acabou que aconteceu o quê? Uma bola vadia. O zagueirão do Ceará lá, o cara dá-lhe uma porrada pra frente. O Paulo Henrique, que é um cara defensivamente, se não é o melhor lateral defensivo do país, é um dos melhores, o PH é o melhor lateral direito defensivo do país. E o PH comete uma falha que não é dele, cara. Não é dele. A bola vem lançada, ele vai disputando espaço, ele toma a frente do cara e ele entrou numa de querer proteger a bola e de travar o cara no corpo, talvez achando que ele ia travar o jogador e o Cuesta poderia entrar definindo, dando uma pancada. O rapaz veloz, ligeiro, tira ele com o braço sem fazer falta, toma a iniciativa, o Cuesta fica meio vendidão, achando que o PH ia dar uma bicuda, ia controlar a jogada, o PH titubeia, quando o Cuesta tenta ir já foi. Aí o cara dá uma porrada, o Léo Jardim talvez, até por histórico, memória afetiva, não contava com a falha do Paulo Henrique, e ele é meio surpreendido, caraca, o PH não é de dar mole no lance desse. E talvez ele meio desligado se assustou com o chute. É uma defesa
um chute forte, relativamente perto, né? Um pouquinho queima-roupa, mas um goleiro do nível do Léo Jardim, ligado e entendendo que a finalização viria, eu esperava ele fazer uma jogada melhor. Acho que ele foi pego desprevenido, ele não imaginava com a falha do PH, ele se assusta com o chute. Ele vai meio que tentar botar o peito ou meio que encaixar, a bola pega e corre. Ele tenta até fazer a defesa em 2 tempos, mas o Pedro Henrique é um cara de velocidade, estoura ali no rebote, faz o gol. Um gol assim, cara, catastrófico pro Vasco, que vai botar o Vasco numa situação de muita dificuldade. Sem ser emocionado, sem ser clubista. É óbvio que futebol é futebol, cada jogo é um jogo, tudo pode acontecer, mas o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro à toa. Se o Flamengo jogar o que ele pode no domingo e o Vasco jogar o máximo que ele pode, o Flamengo tem grande chance de vencer o jogo. Gostando a gente ou não, o time dos caras é melhor. Então o Vasco vai jogar domingo, o Flamengo tá ali naquela dificuldade de, se ele tropeçar, ele pode perder a liderança, então ele tem que jogar a Vera, ele vai estar entre esses jogos aí da Libertadores, que pra gente pode ser algo positivo, talvez no segundo tempo, a coisa não sei, né? O Felipe Luiz começa a trocar, pensando de repente já dar uma poupada pro jogo decisivo mesmo da outra quarta, que é pra saber se o Flamengo vai pra próxima fase da Libertadores ou não. O que também pode acontecer é os caras garantir o resultado no primeiro jogo. Pra gente é até melhor que o Flamengo tome uma porradinha no primeiro jogo e fique naquela tensão de, caraca, uma remontada, ter que reverter um resultado no segundo jogo. Aí, de repente, eles vêm pra jogar com a gente ali, meio barro, meio tijolo. Agora, o Vasco se complicou, cara. A gente tem uma tabela muito merda. A gente vai pegar esse jogo com o Flamengo, aí vamos ter uma oportunidade de fazer um jogo atrasado, né? Que ninguém joga, só a gente joga, contra o Bahia em casa, que é um jogo ruim pro que o Vasco tem mais facilidade de fazer. O Vasco já percebeu que ele tem feito jogos melhores como visitante no Brasileiro do que como mandante. Não à toa, o Vasco não ganha em São Januário pelo Brasileiro desde maio. A última vitória do Vasco em São Januário foi contra um time de terceira divisão, que é o CSA, pela Copa do Brasil. Inclusive fez um grande jogo naquele dia, um adversário muito frágil, abriu 3-0, acabou tomando 3-1 ali, e foi tranquilo. Mas desde então, o Vasco não ganha no Brasileiro desde maio e do vice-lanterna do campeonato, que é o Fortaleza. Então, o Bahia, que é muito mais time que o Ceará, por exemplo, é um time que tem muitos jogadores de transição, Jean Lucas, Eric Pulga, o próprio Everton Ribeiro é um cara de puxar jogada, não me lembro agora se o Cauli foi negociado ou não, mas enfim, então o Ceará tem um timezinho chato, o Ademir também é um cara que é bom na puxada de contra-ataque e é um time mais forte. Então é um jogo muito traiçoeiro pro Vasco. Aí depois tem Palmeiras, tem Cruzeiro. O Vasco precisava desse jogo para subir, botar uma gordura pequena, que era só 3 pontos, mas como é botar alguns times para trás, e a galera ali tá trupicando, você vai que tem uma sequência ruim nesses 4 jogos, tu tinha um fôlego, um respiro. Agora não, irmão. Deus o livre aí bater na madeira. A gente perde no Flamengo domingo e a rapaziada ali ganha, tamo na zona. Aí vai pegar Bahia nessa pressão do caramba, aí depois pega o Palmeiras fora e vem pegar o Cruzeiro em casa. Eu não lembro agora se no primeiro... o Cruzeiro a gente jogou lá. Foi até um jogo que o Vasco não merecia perder, sobre o comando do Carille, foi o jogo que ele caiu. Tá bom? Então é isso, cara. Um sentimento de M, um resultado assim patético. E de novo, aquele Vasco modorrento e ridículo de um pedaço importante do campeonato, dando gol idiota pro adversário e não conseguindo fazer jogos fáceis, né? Jogos aí como equipes mais fracas como o Ceará, não acabar conseguindo matar o jogo, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo e amanhã eu volto com a nossa primeira edição e agora é remoer esse resultado de merda aí até domingo no Clássico com o Flamengo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e amanhã eu volto com a primeira edição, tamo junto.